Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Sempre às quartas-feiras a gente disponibiliza o nosso Evangelho no lar, a gente grava o nosso Evangelho para que você que professa a fé espírita sozinho, né, na sua casa, você é o único espírita na sua casa, ou você que tem dificuldade para ler alguma coisa, né, algum texto, ou o próprio Evangelho em voz alta, fazer os comentários, enfim, tem essa dificuldade, pode fazer como muitas famílias, dezenas de famílias fazem conosco, colocam no YouTube, colocam na televisão, reúne a família, colocam na televisão e faz o Evangelho conosco. De repente você mora sozinho também, é difícil, né, ficar falando sozinho, né? Então, também já pode fazer o Evangelho conosco e será um prazer tê-los aqui, tá bom? Estamos também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Esse vídeo não tem fins lucrativos, então quando eu peço para você dar o seu like, dar o seu joinha, curtir, comentar, compartilhar, eu peço porque você vai ajudar a divulgar a doutrina espírita, porque cada curtida faz com que o YouTube ou o Facebook recomendem esse vídeo para outras 4 pessoas. E seria muito interessante, porque aí a gente divulga a doutrina espírita, tá? Nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar completo. Oração inicial, leitura edificante, nós estamos utilizando o livro de Emmanuel por Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Hoje caiu o item 46, Quem és? Aí a gente vai ler e discorrer sobre o assunto. Na sequência, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui o meu, deixa eu pegar com cuidado. O meu coitadinho está meio judiado aqui, né? Cheio de anotações, cheio de riscos e tudo mais e tal e coisa, dá para ver aí? Não dá, né? Aqui não dá, brilha demais, mas está todo cheio de... caiu até o meu bagulho de anotações aqui. Então, no Evangelho caiu o capítulo 23, Estranha Moral, caiu o item Odiar os Pais. Nós vamos discorrer sobre isso, explicar do que se trata, e aqui está a minha água, você também pode colocar a sua aí, para que os mentores aí da sua casa fluidifiquem a água, tá bom? Isso no final, depois da leitura do Evangelho, a gente faz a oração final, já com a finalização da fluidificação da água, tá bom? É isso. Seja bem-vindo, é uma honra, um prazer, um privilégio, eu repito, falar com todos e cada um de vocês. Vamos lá? Elevemos então o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? É pensar no rosto dele como você acha que ele é, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, e cumprimento a todos os demais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor para invocá-lo e poder então, com essa vibração elevada, com esse pensamento elevado, aurirmos boas inspirações e principalmente sentirmos a sua presença em meio a nós. E por isso já nosso muito obrigado. Falando também em muito obrigado, gostaríamos de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecer também por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque é exatamente essa sensação que, se nós ainda não temos, pedimos ajuda ao Senhor para tê-la, que é de alívio. Foi, já passou, isso também passa, sabe essa ideia? Então, Senhor, muito obrigado por isso também, porque afinal de contas, seja lá a dor que nós passamos na última semana, já foi. E que bom que é assim. Muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, a vontade de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, porque estamos num aprendizado, precisamos muito da sua ajuda, principalmente para fazer o que é certo em vez do fácil. O fácil, o Senhor sabe que a gente sempre reputa como aquilo que a gente faz automaticamente há muitas encarnações, e o certo é aquilo que o Senhor fez usando o Senhor como exemplo, mas sem a pretensão
de ser igual ao Senhor, mas sabendo exatamente qual é a sua postura para podermos imitar o máximo possível, nos aproximarmos o máximo que conseguirmos. E é esse intuito, é com esse intuito que a gente faz o nosso Evangelho no Lar, e por isso pedimos a sua ajuda, pedimos a sua compreensão, mas pedimos principalmente o seu acréscimo de misericórdia, Senhor. Aquele acréscimozinho que o Senhor sempre nos dá, e por isso já também, desde já, muito obrigado. Então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado efetivamente o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. O livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. Hoje caiu a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 12. O Tiago, esse Tiago que escreveu essa carta, que nós vamos falar aqui desse capítulo, 4, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 12, esse Tiago é irmão de Jesus. Ele não foi apóstolo de Jesus. O Tiago, apóstolo de Jesus, é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse Tiago era chamado Tiago o Justo, e ele é irmão de Jesus, E após a desencarnação de Jesus, após a morte do corpo de Jesus, ele então vai trabalhar no ministério de Jesus e vai auxiliar o Pedro na Casa do Caminho, em Jerusalém. E essa carta, muito provavelmente, ele escreveu para os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo. Ainda não usava o nome cristianismo, usava o nome seguidores do caminho, ou seguidores do Nazareno, e ele junto com Pedro faz a parte mais assistencial, e ele faz a parte mais burocrática e a parte de pregação, inclusive, acerca daquilo que Jesus falou. E essa carta de Tiago, esse trecho da carta de Tiago, da Epístola de Tiago, traz uma chamadinha de atenção a gente que é bem atual. Ele diz o seguinte: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? No versículo anterior, no versículo 11, esse é o 12, no versículo 11 do capítulo 4, ele diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Julga a lei, Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas se coloca como juiz. Aí vem a parte que Emmanuel separou. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É esse o ponto que Tiago, em sua epístola escrita entre 45 e 62 anos após depois de Cristo, 45 a 62 depois de Cristo, provavelmente em Jerusalém, onde ele trabalhava com o Paulo na Mansão do Caminho, Mansão do Caminho é do Divaldo Pereira Franco, na Casa do Caminho. E um fato curioso é que esse Tiago, que é o irmão de Jesus, ele tinha um objetivo de preservar aquilo que Jesus disse, mas criar algumas complementações com a lei judaica da época. Ele queria que todo gentio é aquele que não era judeu, vamos colocar assim, todo gentio que recebesse o cristianismo como, no caso, Paulo criou um pouquinho depois esse termo cristão, sugerido por Barnabé, enfim. Na época falava Casa do Caminho ou seguidores do caminho. Então ele queria que todos aqueles que se convertessem a Jesus e fossem seguidores da Casa do Caminho, que obedecessem às regras judaicas, entre outras coisas, que houvesse a circuncisão, que fosse feita a circuncisão. E o Paulo, quando soube disso, ficou meio bravo, porque o Paulo estava criando igrejas em todo quanto é lugar, divulgando, criando realmente o cristianismo, criou até esse termo e tudo mais, e Paulo volta para a Casa do Caminho e enfrenta o Tiago, falando que não, que cada um tem que seguir do seu jeito, não precisa se submeter às leis judaicas e às normas judaicas e aos cultos judaicos da época.
O Tiago bate o pé que tem, porque o Tiago tinha um certo receio que seria uma espécie de enfrentamento aos sacerdotes da época, ao clero, vamos dizer assim, da época, e que isso seria complicado. Roma já estava contra, se eles também eram contra, se fomentar ainda mais problemas, o Tiago era meio contra isso, não é? Porque o auge da perseguição é quando, inclusive, Tiago escreve essa carta. E aí, o que acontece? Há um embate entre eles, civilizado, claro, entre Paulo e Tiago, e Pedro, então, numa pressão que os dois fazem sobre ele, ele fala, peraí, eu vou decidir isso, dá um tempo, se isola e aí acaba concordando com Paulo. E Tiago, pela sua nobreza, isso é particularmente das pessoas nobres, é vencido em uma contenda, aceita que a opinião do outro também tem valia tanto quanto a dele, e aí acaba obedecendo essa norma e se torna um grande cristão, alguém que verdadeiramente divulga a doutrina do Cristo, semelhantemente a Paulo. Claro, Paulo é o maior apóstolo que já existiu, maior que Pedro, isso sem dúvida nenhuma. Mas abaixo de Paulo, aí estão todos mais ou menos nessa mesma faixa. Então esse Tiago, Epístola de Tiago, ou de São Tiago, como tem algumas traduções, essa epístola foi escrita pelo irmão de Jesus, o chamado Tiago o Justo, e não Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque muita gente está assistindo a série The Chosen. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, 29 de outubro de 2025. Muita gente está assistindo essa série The Chosen, que é muito bacana, também gosto. E lá vai encontrar o Tiagão e o Tiaguinho. Vai encontrar os dois, né? O Tiago maior e o Tiago menor, que na tradução da série e na tradução para o Brasil ficou Tiagão e Tiaguinho. O Tiagão, irmão do João, o apóstolo querido, né, de Jesus, e o Tiaguinho, o outro que tem um problema na perna, tal, é bastante enfatizado isso na série. Esse Tiago que escreveu essa epístola que nós estamos trabalhando não é nenhum dos dois, nem o Tiagão e nem o Tiaguinho. É o Tiago, irmão de Jesus, não foi apóstolo de Jesus, mas foi um grande divulgador das obras do Cristo depois que ele desencarnou. Tá bom? Então, só para a gente contextualizar. Vamos lá. Emmanuel então traz, né, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Quem é você, porém, para julgar os outros? Então Emmanuel diz o seguinte: deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção do outro. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Eu vou ler de novo, me permitam. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar um problema da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Então aqui ele está falando dos magistrados, dos juízes, daquelas pessoas que são obrigadas a julgar a outra pessoa propriamente dita, promotor, advogado, todos aqueles que estão envolvidos nessa situação, que é extremamente importante, que todos têm o direito à defesa, todos têm direito amplo ao contraditório. Isso é muito importante. Todos têm o direito de defesa, porque às vezes a gente vê alguém sendo condenado, a gente fala, tem que condenar mesmo, mas será que todas as informações são verdadeiras? Então todo mundo tem o direito à defesa e deve mesmo ter direito à defesa, mesmo que nos pareça um crime absolutamente hediondo, um crime absolutamente
complicadíssimo. Vou usar palavras aqui aleatórias só para a gente expressar que é grande pra caramba. Claro que a gente fica comovido, que a gente julga também, que a gente quer justiça. Muitas vezes a gente quer vingança disfarçada de justiça. A gente usa o nome justiça, mas na realidade o que a gente quer é vingança, ou seja, quer olho por olho e dente por dente, né? Isso é verdade. Agora, o que Emmanuel está dizendo aqui é o seguinte: imagina a situação de um juiz que ele tem nas mãos o destino de alguém. Se essa pessoa entende a extensão e a delicadeza da situação que ele se encontra, da missão a qual ele foi chamado nessa encarnação, muito vai sofrer quando compelido ao serviço de regeneração. Tiver que condenar alguém, tiver que mandar alguém para a prisão, tiver que mandar algum menor para a Fundação Casa ou para alguma instituição aí no seu estado que tenha um outro nome. Fundação Casa é usada no estado de São Paulo. Então, Casa de Recuperação de Menores, enfim. Quando você tem que julgar um juiz que tem, por exemplo, como um amigo nosso, que é juiz da vara da infância e da juventude, que às vezes tem que tomar a decisão de tirar a criança da família e colocar num abrigo ou colocar em um outro lugar onde essa criança vai ser mais bem tratada do que está com a família. Uma situação extremamente difícil para as mães, né, sem dúvida nenhuma, né, para os pais como um todo, para o juiz também, se ele tiver se ele entender a extensão e a delicadeza do encargo que lhe diz respeito. Agora, todos os demais, nós todos que não estamos nessa característica, precisaríamos tomar cuidado em julgar as pessoas. Deveríamos mesmo. Já explico por quê. Só queria fazer aqui um parêntese que, via de regra, um juiz, um magistrado, seja ele quem for, julga o que está no papel. E alguém decente julga o que está no papel mediante aquilo que está na Constituição, nas leis do país, sem juízo de valor. Isso é o ideal. Se isso acontece com todo mundo, aí cada um vai receber a corrigenda por parte de quem é o único legislador, de quem é o único juiz, que é Deus. Agora, como que Deus fez isso? Ele faz uma caderneta, ou como diz um amigo nosso, uma cardeneta, faz uma caderneta e anota tudo lá, cada uma das situações pelas quais nós devemos passar? Não, ele escreveu as leis dele na nossa consciência. E eu volto a esse assunto já já, só vou continuar a leitura aqui para a gente encerrar. Então, esse último parágrafo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando, assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras, de falar mal, de julgar os outros e tudo mais. A pergunta é: será esse assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Repito as perguntas que Emmanuel coloca para nós, que não estamos encarregados de fazer o julgamento das pessoas que desviaram ou estão enfermiças no que diz respeito à moral. Se não nos cabe isso, a pergunta que nós devemos nos fazer ou seja, nós não somos juízes, desembargadores, promotores, advogados de acusação ou de defesa, enfim, envolvidos nessa situação, a pergunta é: será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Porque veja, Deus escreveu as leis dele na consciência, como eu disse há pouco, na nossa consciência.
mas não na consciência que você tem agora, hoje, de encarnado, porque essa consciência material que nós chamamos, ou seja, a consciência que diz respeito aos valores que você cultivou, que você recebeu e cultivou até agora, nos dogmas que você cultivou ou recebeu até agora, ao contrário, recebeu ou cultivou até agora, dogmas dizem respeito à parte religiosa ou ecumênica ou transcendental do ser humano, né? Ou então das crenças, aquilo que você acredita, que te foi passado na infância e que depois você cultivou e foi aprendendo outra, como uma barbaridade que a gente brinca sempre com a mesma para ficar fácil de nós memorizarmos: manga com leite não faz mal, nunca fez mal. O que acontece é que foi enfiado isso na cabeça dos escravizados, principalmente deles, para que eles não se alimentassem da manga e do leite. E aí, se fossem pegos nessa situação, sofriam sanções e diziam-se então que foi a manga com leite que fez mal. E isso arrasta, que tem gente que vai discordar de mim e fala assim: não, eu já vi, porque o primo do cunhado, do conhecido que mora 3 casas para lá, de um cara que eu vi uma vez, parece que tomou leite e comeu manga e passou mal. E tem gente que acredita nisso, a crença nela é tão forte que se ela comer manga e tomar leite, ela passa mal. Não porque faça mal, mas porque realmente ela acredita nisso. Então as crenças fazem parte dessa consciência material nossa também. E os conceitos, aqueles conceitos que nós temos, aquelas ideias pré-concebidas que nós temos, conceitos baixíssimos, como mulher, lugar de mulher na cozinha, mulher não serve para nada, preto é macaco, homossexual é portador de doença, essas coisas horríveis, não é? De preconceitos estão nos nossos conceitos. O que é um preconceito? É um preconceito que nós temos, que nós recebemos ou cultivamos, ou não recebemos, mas cultivamos, enfim, o fato é que nós temos. E isso cria a nossa consciência material. E se eu tiver um conceito de que eu sou a melhor pessoa do mundo e que eu devo julgar todo mundo porque eu sou perfeito, eu não tenho defeitos, eu conheço uma pessoa, tenho um amigo muito querido, que ele disse assim para mim em certa oportunidade: Fábio, eu acho que não conheço ninguém que não goste de mim. Todo mundo que eu conheço gosta de mim. Convivendo com ele, eu vi que não é verdade. Mas ele tem essa visão. Ele tem essa visão. E muitos de nós temos a visão de que nós não erramos. Que a gente fala, os outros erram. Às vezes a gente usa até um termo assim: o brasileiro não sabe votar. Pera lá, mas você não é brasileiro? Você é um estrangeiro falando isso? Até faz sentido a frase, né? Ele precisaria evidentemente conhecer todos os brasileiros, todas as regiões do país, todas as culturas desse país gigantesco, para então emitir a sua opinião. Agora imagina o sujeito que é brasileiro, que não conhece o Brasil, que tem uma série de preconceitos e principalmente xenofobia, que são conceitos também. Então fala: não, o brasileiro não sabe votar. Ele não se inclui. É aquele preguiçoso, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, que diz assim: alguém tem que fazer alguma coisa. E ele não se coloca como sendo parte desse alguém. Essa consciência material que nos coloca acima dos outros, que nos coloca numa condição privilegiada diante da nossa própria visão de eu, né? Visão de nós próprios, e essa consciência material ela é perfeitamente ajustada por nós ao longo dos anos e nos dá a falsa impressão de que nós podemos julgar as outras pessoas e imaginar o que o outro está pensando, a ponto de dizermos uma frase que às vezes a gente nem percebe o quão grave ela é, que é a seguinte frase: com certeza está pensando isso. Fulano com certeza está pensando isso. Como que eu posso ter certeza do que alguém está pensando? Ainda que eu visse o pensamento da pessoa, ainda que a minha mediunidade permitisse que eu visse o pensamento da outra pessoa, eu não sei o que moveu o coração daquela pessoa, não o coração, o órgão, vocês entenderam? O sentimento. O que moveu o coração daquela pessoa a gerar aquele pensamento.
A partir de onde estão plantados os pés daquela pessoa para que ela gere aquele pensamento? Qual o grau de evolução, se fosse possível medir com qualquer tipo de régua, né, uma evolução de alguém? Que tipo de evolução, que grau evolutivo se encontra aquela pessoa a ponto de eu poder dizer isso? Com certeza está pensando alguma coisa. Não dá, não faça isso. Ah, Fábio, é só uma figura de linguagem. Não é, ela expressa algumas coisas que estão dentro da gente. Expressa. Então precisamos analisar essas posturas. A consciência material me dando um grau de superioridade, em qualquer aspecto que seja, me credencia, erroneamente, claro, me credencia a julgar as outras pessoas. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, né? Mas estão escritas na consciência moral, não na material. A material, ela é passível de alteração, de dar uma tapeada, dar uma maquiadinha nela, isso dá para fazer, não é? Às vezes o nosso próprio orgulho, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa vaidade tampa os nossos olhos e dá uma atordoada na nossa consciência material. E aí a gente faz coisas absurdas, inclusive, entre elas, julgar as outras pessoas. Mas o detalhe importante é, toda vez que eu julgo alguém, eu estou treinando a minha consciência no modo de trabalho dela, de como ela deve agir. Claro que isso é uma metáfora, tá, gente? Só para a gente poder entender o que nós estamos falando. Então, se eu julgo com severidade aqui, a minha consciência aprende, eu tenho que ser severa. Se eu julgo com impaciência alguém aqui, minha consciência aprende, então eu devo ser impaciente. Se eu julgo com extrema pressa, sem analisar todos os lados, todas as possibilidades, a minha consciência está sendo treinada a ser precipitada. Eu passo anos a fio fazendo isso, obrigando a minha consciência a agir daquela forma que eu ajo. Quando acontecer a minha desencarnação, e vai acontecer a minha desencarnação, vai acontecer a sua desencarnação, vai acontecer a nossa desencarnação, todos nós vamos desencarnar. Quando isso acontecer, em um determinado momento específico de cada um, e exclusivo de cada um, você, eu, nós, cada um de nós vamos entrar em contato com a nossa consciência. E eu torço para que isso aconteça ou num ponto de resgate, no posto de resgate, ou numa colônia espiritual, porque se isso acontecer no umbral vai ser terrível. Esse momento em que você, eu, nós vamos nos encontrar com a nossa própria consciência, claro que ela não é fora da gente, estou fazendo uma metáfora, tá? Essa consciência moral que eu não tenho como fugir dela, não tenho como tapear, não tenho como atordoar, não tenho como usar. Não, mas no meu lugar qualquer um faria. Não, mas você tem que entender. Não, mas também, né? Isso não funciona, nada funciona com a consciência moral. E o principal, essa consciência foi treinada por mim a ser severa, a ser precipitada, a ser rápida, a ser injusta. Tudo aquilo que eu fiz com os outros durante toda a minha vida, eu fui treinando a minha consciência para que ela fosse daquela forma. Quando eu me encontrar sozinho, numa reunião entre mim e ela, ou entre ela e eu, minha consciência, claro que você entendeu, não é outra pessoa, só modo de falar, ela será tão severa quanto, ou tão branda quanto eu a treinei. Daí aquela frase do Cristo: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma severidade com que julgastes, também sereis julgados. Não julga os outros, porque você vai ser julgado da mesma forma, do mesmo jeitinho que você fez. Por quê? Porque tem um Deus olhando com um caderninho na mão e fala: você julgou aquele dia, né? Você viu uma moça grávida de 16 anos
E você julgou uma barbaridade, ela numa pressa danada, você não sabe se ela foi estuprada, não sabe se ela foi iludida, se ela foi enganada, não sabe se aconteceu, se houve, se estavam se prevenindo, mas todos os métodos conceptivos, anticonceptivos, eles são no máximo até 97% de eficácia, que tem sempre no mínimo 3% ali. Pode não ter sido irresponsabilidade, pode ter sido um estupro, pode ter sido uma violência, pode ter sido tanta coisa, pode ter sido vendida pela família, que há muitos casos desses. Então, sem saber disso, você vê uma menina de 16 anos grávida, sua cabeça já enche de preconceitos, de julgamentos apressados, de implacabilidade, um julgamento implacável que já define o que aconteceu, já julga e já condena. Está treinando sua consciência? Não tem um Deus que vai ficar olhando e falar assim: aquele dia você julgou aqui e não era, inferno para você. Não. Ou agora sua consciência vai ser severa, eu vou ser severo com você. Não é isso. Você, eu, nós vamos treinando a nossa consciência. E aí, meu querido, minha querida, não tem conversinha perto da nossa consciência, não. Porque não dá para disfarçar. Porque somos nós. E as leis de Deus estão muito claras na nossa consciência. Percebeu? É esse o ponto. Então, quando o Tiago diz, né? Quando o Tiago diz aqui, deixa eu pegar certinho como a tradução que eu usei, que é mais nova: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Na tradução que está no livro, ela é um pouquinho mais antiga, está assim: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Essa pergunta é extremamente importante. Mas trabalhe com essas daqui, ó. Toda vez que se apresentar a você uma oportunidade de julgar, não tenha tanta pressa. Faça essas perguntas aqui. Será esse assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? E estar em condições de julgar alguém é saber todos os lados da história. No mínimo. No mínimo. Saber de todos os lados da história. Mas esse assunto é do meu interesse? É da vida do outro, não fere a ética, não fere as leis do país. Que te importa? Tem coisas aqui para a gente trabalhar, como por exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos no capítulo 23, foi o que caiu hoje, que nós vamos encontrar, por exemplo, a chamada, Kardec chamou de estranha moral, que é o capítulo 23. E o item que nos caiu é odiar os pais. Kardec pega uma citação de Lucas e uma de Mateus, eu vou ler as duas. Está assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14. Aí Kardec pegou um outro trecho agora de Mateus, capítulo 10. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Por que Kardec chamou de estranha moral? Porque certas palavras na boca do Cristo, como diz o próprio Kardec, precisam ser analisadas da seguinte forma: será que ele disse aquilo mesmo? Daí não ter pressa em julgar. Quando ele fala: se você não odiar seu pai, não odiar sua mãe, você não pode me seguir. Não tenha pressa em julgar. Não, mas o Cristo falou que eu tenho que odiar. Não tenha pressa. Kardec diz o seguinte: olha,
certas palavras na boca de Jesus, quando parecem estranhas, há algumas situações a ponderar. Primeiro, qual o contexto que foi dito? Segundo, a tradução está fiel a exatamente o que foi dito? Terceiro, será que ele disse? Porque escritos haviam poucos. As línguas, a língua portuguesa, que é riquíssima, extraordinária, língua que eu sou apaixonado, ainda ela é incapaz de trazer conceitos da espiritualidade, por exemplo. Agora você imagina o hebraico, o aramaico, o próprio grego da época, o grego antigo, não era capaz de absorver toda a ideia, não se conseguia necessariamente transcrever toda a ideia que foi dita, e nem tinha muito tempo, e era tradição oral, um passava para o outro. Lucas, por exemplo, que é o evangelista, ele pegou um pouco dos escritos que Mateus tinha, mas ele foi fazer uma pesquisa sobre isso com a Maria, mãe de Jesus, e com os apóstolos que ele conhecia, com as pessoas que acabaram convivendo com Jesus, e o que as pessoas contavam para ele, ele foi anotando. E esses escritos foram sendo adaptados, foram sendo modificados. Não tinha vírgula, não é assim, vírgula, pontuação. Então não dá para se entender exatamente o que é. Então precisamos ficar atento. Inclusive aquilo que Jesus falou, nós precisamos fazer essa pergunta. Nós sabemos o contexto, em que condições foi dito aquilo, para quem, usando como base o quê? Qual era o escopo de conhecimento das pessoas à época? O que elas tinham, o que elas depreendiam, o que elas conseguiam compreender. O odiar aqui é o seguinte, olha, se é mais importante a sua família do que seguir o Cristo, você tem um negócio chamado egoísmo de família. Porque o primeiro egoísmo é o egocentrismo, né? Eu sou o centro do mundo. Tudo me afeta, tudo diz respeito a mim. Hoje se fala muito de narcisista, mas é o egoísta que tudo diz respeito a ele. Aí, esse é o egoísta raiz, vamos colocar assim. Aí tem o egoísmo de família. Tudo para minha família e nada para ninguém. Ninguém presta, só quem é da minha família. E os poucos escolhidos ali do círculo bem pequeno. Depois um círculo maior de família. É o egoísmo de casta. Inclusive para aqueles que são do meu clube, do meu clube de serviço, da minha linha, que pensam igual a mim, né? Que têm as mesmas predileções. Isso é o egoísmo de casta. Depois tem o egoísmo de estado ou de região do país. A quem mora lá não presta porque pensa diferente de mim, só quem está aqui. Os que vieram de lá e estão aqui. Que eu de outro país que veio para cá. Essas tolices, não é? Que gera guerra. Egoísmo de vamos colocar de país, para ficar um pouquinho maior, de estado como um todo, não estado de São Paulo, ou estado do Rio de Janeiro, estado como nação, né? E depois o egoísmo de levar vantagem. Você faz o bem porque você vai levar uma vantagem lá. É egoísta, estou fazendo bem porque é para mim. Faço bem para os outros, mas é para mim. Depois tem o egoísmo, que é aquele para ir para o céu. Eu faço para ir para o céu, porque senão eu vou para o inferno. Primeiro o egoísmo de medo, senão eu vou para o inferno. Depois o egoísmo de céu, eu vou fazer o bem, porque assim eu vou para o céu, então é para mim que eu estou fazendo. Até chegar lá na frente, tem vários estágios, até chegar lá na frente que eu faço o bem para os outros, porque é algo natural na minha vida. Mas para eu chegar lá, eu tive que vencer todas essas etapas, né? Então eu preciso ficar muito atento a isso. O que Jesus quis dizer, sem julgar apressadamente. Não acredite em tudo que você ouça, não acredite em tudo que você veja, em todos os vídeos que você recebe na internet, no Instagram, em qualquer rede social. Não vai acreditando de cara naquilo. Pesquise. Não acredite em tudo que eu estou falando. Pesquise. Por quê? Isso que eu estou falando para você. Se você pesquisar e for verdade, você vai saber porque você pesquisou, não porque eu falei. Então é um esforço seu.
E se aquilo que eu falei, você pesquisar e eu estou errado, faça uma caridade de me ajudar, de me corrigir. E agora você também sabe o certo porque pesquisou. Então aí tudo bem. O que não dá é para julgar imediatamente, não é isso? O que esse cara fala é bobagem. Ah, eu acredito em espiritismo, mas... não, por que você está julgando um negócio que você não conhece? Não, mas eu já li os livros de Kardec e você acha que já conhece o espiritismo, então? Me lembro quando o professor Leandro Carnal disse que era ateu, que tinha se tornado ateu. Teve uma pessoa com boa intenção, muito provavelmente, falou assim: olha, você precisa ler os livros de Kardec para estudar Kardec. Precisa estudar Kardec para entender, para deixar de ser ateu. Eu falei, será? A resposta do Karnal foi simples. Eu li o livro dos Espíritos e continuo sendo ateu. Ao ler o livro dos Espíritos, ou ler as 5 obras básicas, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese, só por ler os livros, esses livros não te torna espírita. O que te torna espírita é uma frase muito interessante que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então veja, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Aí eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer, porque ninguém nasceu sabendo. Descobriu o que é errado, para de fazer. Isso é transformação moral. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Todos aqueles defeitos que nós já identificamos, nós lutamos contra ele todo santo dia. Perdeu hoje, ganhou amanhã, perdeu, ganhou, perdeu. Não importa a ordem que seja, continuar lutando sempre. Isso é ser espírita. Então, para nós entendermos o que é ser espírita, é saber que nós estamos buscando uma melhora moral e ao descobrir que aquilo que a gente faz é errado, a gente para de fazer e luta contra a má inclinação. Isso é ser espírita. Lendo apenas as 5 obras básicas, com o intuito inclusive de historiador, não vai te dar essa noção. Não vai te compelir a. E acreditar em Deus não faz a mínima diferença se você acredita ou não. Melhore-se. Ah, Fábio, eu não acredito em reencarnação. Não faz a mínima diferença. Melhore-se. Ah, Fábio, eu acho muito bonito o que o Espiritismo fala sobre caridade, eu quero fazer a caridade, mas eu não sou espírita. Faça a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Todos os grandes do mundo, na Bíblia ou não, citados na Bíblia ou não, sempre falam de caridade. Caridade, amor em ação. Faça isso. E o resto não faz a menor diferença. É isso. Vamos lá para a finalização do nosso Evangelho? Então vamos lá. Aqui está a minha água. Então vamos fazer a oração final. E aí vai ter um espacinho na oração que a gente vai ficar em silêncio para que cada um de nós faça os pedidos, né, para que essa água seja um remédio extraordinário para quem a gente gostaria que fosse para o corpo e para a alma. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores presentes, nomeados e não nomeados, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado, nosso carinho eterno, nosso alívio por estarem perto da gente, né? Isso é muito bacana, então muito obrigado a todos e cada um de vocês. Obrigado de coração, Mestre, pelas inspirações, obrigado por não desistir da gente, obrigado pela paciência, obrigado pela misericórdia que o Senhor tem para conosco e principalmente esse acréscimo que o Senhor sempre nos dá e por estar cumprindo aquela promessa que o Senhor fez de estar conosco até o final dos séculos e por isso muito obrigado, de coração. Mais um pedidinho? Vamos lá. Que o Senhor
ajude na finalização da fluidificação da água, levando agora nosso magnetismo até ela, e assim cada um de nós agora faz a solicitação para quem nós gostaríamos que essa água fosse um remédio salutar para a reestruturação do perispírito, da alma e também do corpo físico. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor nos atende, não porque mereçamos ou algo que o valha, mas por aquele acréscimozinho de misericórdia que nós pedimos antes ao Senhor. E por isso, muito obrigado. É isso, mestre. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima semana em mais uma visita que o Senhor fará à nossa casa, se Deus quiser. Muito obrigado ao Senhor e a todos que aqui estiveram, e que assim seja. Meus amores, é isso. Eu vou ficando por aqui. Toda quarta-feira tem o nosso Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, e aos domingos, 10 horas da manhã, temos um bate-papo sobre Espiritismo, só que aí é ao vivo, tá bom? Beijo enorme para você que fica, e até lá, tchau!